falando, gente, a Camila, ela é fonoaudióloga e a gente veio aqui hoje falar sobre os principais distúrbios de comunicação que acontecem após o AVC. Como é que a gente vai conversar aqui durante essa 1 hora? Existem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas lá na caixinha de stories. A gente provavelmente vai manter essa live toda semana, cada semana um tema diferente. E a cada semana eu abro a caixinha de stories aqui no meu Instagram para vocês fazerem perguntas a respeito da live. E quando alguém pergunta por lá, fica muito mais fácil, porque a gente pode se programar em relação ao tema da live, responder com maior facilidade, né? E dentro de um contexto, né, do que a gente está falando, muito legal. Então, quem tiver alguma dúvida a respeito do tema das lives, coloquem lá a caixinha. E foi isso que algumas pessoas fizeram. Colocaram algumas perguntas e eu acho, e a gente vai se guiar muito por essas perguntas que foram feitas. São perguntas de muitas pessoas, eu tenho certeza que não são só dessas que fizeram essas perguntas, porque isso já é muito constante. A Camila vai poder falar, né, com mais propriedade do que eu em relação a isso, mas são perguntas constantes que chegam para mim, imagina para ela. Mas antes disso, primeiro eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui e queria muito que tivesse mais gente aqui para a informação ser disseminada. Então, por favor, quem está aqui e conhece alguém que tenha algum interesse em AVC, mesmo que não tenha nenhum distúrbio de comunicação, mas a gente vai falar de coisas aqui que é importante a gente entender, que às vezes você acha que não existe nenhum distúrbio, mas pode ser sim um distúrbio. Então vai lá, nesse aviãozinho que tem aí no Instagram, aperta esse aviãozinho aí, direciona para outras pessoas, manda mensagem para outras pessoas que você conhece através do Instagram, para essas outras pessoas virem até aqui e escutarem o que a gente tem para falar, para orientar aqui hoje. E coloca aí um coraçãozinho, um like, porque o Instagram vai distribuir mais e mais gente vai chegar até aqui se vocês colocarem o coraçãozinho aí. E eu agradeço muito. Então, vamos lá. Parando de falar um pouquinho, porque hoje a voz é muito mais da Camila do que minha. Eu estou aqui só como, né, vou tentar intermediar aqui o nosso papo. Primeiro, Camila, muito obrigada por ter aceito o convite. É um imenso prazer te receber aqui. Obrigada. Um imenso prazer trabalhar com várias pessoas numa equipe multidisciplinar. Eu trabalho aqui dessa maneira e eu acho que isso é fundamental na evolução dos pacientes que tiveram AVC. E a fisioterapia geralmente é uma profissão que o paciente pós-alta hospitalar já é logo direcionado para a fisioterapia. E eu acredito que a fono é a segunda, vamos dizer assim, que deveria não ter esse ranking, deveria ter, né, vamos dizer, o atendimento de todos os profissionais, mas a gente sabe que um pouco é isso que acontece. Então, eu acho que a gente precisa conversar, acho que a gente precisa falar sobre isso, porque isso vai influenciar, como eu falei, na reabilitação dessas pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, primeiro, se apresentasse, falasse qual que é a sua experiência em relação ao tema que a gente está propondo hoje, para as pessoas te conhecerem aqui, para a gente dar continuidade aí no nosso papo. Claro. Boa noite a todos. Meu nome é Camila. Quem não me conhece, eu trabalho praticamente só AVC. Então, meu público, 80% é AVC, outros 20% praticamente com doenças neurodegenerativas ou neuromusculares. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que a paixão é o eu tenho, não é uma queda, é um tombo. Então, acho que por isso que especializo no paciente pós-AVC. Como a Lud falou, realmente o fisioterapeuta é o de primeiro contato. É difícil chegar até a fono. Eu queria do contato, mas infelizmente muitas pessoas elas possuem a fono e elas simplesmente não sabem que aquilo tem tratamento, porque realmente elas não foram orientadas, não foram direcionadas a isso logo no hospital. Então, Camila, não sei o que está acontecendo. Hoje está tenso o negócio aqui para nós, porque está cortando bem a sua fala, não sei por quê. E para mim não está dando eco aqui, mas tem algumas pessoas que estão falando que está dando eco. Eu acho que seria interessante você sair
e tentar entrar de novo aqui no Instagram, tá? Aí eu te Tá, chamo de novo, porque tá cortando para todo mundo. Para mim não tá dando eco, mas tá para bom. outras pessoas tá. Vou te tirar aqui. Desculpa te interromper, mas senão não adianta você ficar falando à toa, né? Aham. Vamos lá. Continuar dando problema, vocês me falam que a gente vai tentando solucionar, tá? Enquanto isso, eu vou anotando aqui as perguntas, se der para a gente responder. Vamos lá, vou procurar a Camila aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Minha voz ainda tá cortando? Não, para mim, por enquanto, não. Pessoal, se estiver cortando para alguém aí ou dando eco, avisem aí pra gente. Mas eu acho que agora foi. Tá. Bora lá. Então, vamos lá. Não sei o que deu para ouvir, mas resumindo, meu nome é Camila, trabalho quase que 100% com pós-AVC. Então, vamos lá para o tema, para a gente não ficar delongando demais. O que é a afasia? A afasia é um distúrbio da comunicação no paciente pós-AVC ou pós algum trauma cerebral. A afasia, ela pode comprometer tanto a compreensão quanto a expressão do sujeito afásico. Então, primeira coisa, se tem comprometimento em compreensão e expressão, esse sujeito é afásico. Então, o que vai diferenciar ele de um que não entende nada, de um que não fala nada, para um que entende tudo, mas não fala? São os tipos de afasia. Então, nós temos a afasia anômica, que é aquele paciente que consegue falar, mas ele não consegue pontuar. Por exemplo, isso daqui é uma... E ele fica... esqueci o nome. É aquele negócio de escrever. É aquele negócio que a gente usa quando está na sala de aula. Então, ele não consegue nomear os objetos, mas ele tem uma fala fluente. E ele entende também. Então, a gente tem também a afasia de Wernicke, que é aquela afasia que não entende nada, mas tem uma fluência. Então, muitas das familiares falam assim: meu pai não fala nada com nada. Meu pai, ele quer água e pede para ir no banheiro. Porque ele tem uma fala vigente, mas, na verdade, ele não compreende. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um aporte de compreensão. A gente tem também a afasia de Broca, que é o oposto da afasia de Wernicke. Na de Wernicke, ele não compreende, mas fala. E na de Broca, ele compreende, mas não fala. E a gente tem umas outras afasias, só que eu acho que não cabe entrar aqui, porque essas três são as mais comuns. A gente tem grau, por exemplo, ele é um afásico de Broca leve, ele é um afásico de Wernicke moderado, ou ele é um anômico grave. O que define isso? Extensão de lesão. Então, quanto mais aquele encéfalo ficou em hipóxia, mais comprometimento motor, neurológico, práxico, ele vai ter. Sim. Então, por exemplo, acontece muito de familiares que não têm intervenção da fono falarem o quê? Meu pai fica 2 minutos até a gente saber o que ele quer. Por exemplo, traz lá pra mim, ô fulana, aquele negócio que eu coloco em cima da mesa. O que, pai? É o prato? Não, é aquele negócio que eu uso para comer. É a colher, pai? Não, é aquele que eu como macarrão.
Ah, é o garfo, pai. Então, ele demora para fazer uma coisa que nós chamamos de acesso lexical, que é onde ele busca essa informação no cérebro e traz para o campo da oralidade. Ok. E aí, se a gente for pensar nessa classificação, né, que você colocou aí, de leve, moderada ou mais grave, de acordo com cada uma desses três tipos que você colocou aqui, é claro que vai ser, como você falou, em relação à extensão da lesão, mas isso também pode trazer para a reabilitação um caminho, tipo, se é mais leve, eu consigo ter resultados mais positivos, se é grave, os resultados são mais demorados. O que você pode falar para a gente em relação à questão dos resultados em cada uma dessas fases? Sabe por quê? As pessoas perguntam assim, o que eu faço? Tem jeito? Né? Então, acho que é importante as pessoas conseguirem identificar. Né? Qual que é? Qual que é o tipo que aquela pessoa tem, aquele familiar tem ou ela mesma tem? Isso é importante, né? Para poder entender onde está o problema específico, né? Sim. E aí, tem jeito? Eu estou te replicando uma pergunta que me fazem e eu não sei responder. Tem jeito. O que é a fase crucial? O que a gente fala que esse sujeito precisa fazer? Saiu do hospital, ele precisa procurar a fono. Do mesmo jeito que ele sai do hospital, ele precisa procurar o fisioterapeuta neurofuncional, ele precisa do fonoaudiólogo, pela questão da neuroplasticidade. Até 6 meses, a gente tem um ganho muito bom. 1 ano, outro ganho bom. Depois de 2 anos, ele já começa numa fase crônica e aí os nossos ganhos são bem menores. Então, o que eu costumo falar? Vamos supor que é aquele sujeito que só não nomeia. Ele precisa fazer fono para ontem. Por quê? Se hoje ele não nomeia num vocabulário de 100 palavras, ele não nomeia 90, daqui 3 meses ele vai estar nomeando, ele não vai estar nomeando 70, daqui 6 meses ele não vai estar nomeando 50, daqui 2 anos ele não vai estar nomeando 30. Ou seja, vai ficar sequela? Vai. Mas bem, assim, discreta. Quanto mais tempo em terapia, quanto mais investimento ele tem, mais ele melhora. Mas isso também é uma coisa muito subjetiva. Por quê? Vai de cada paciente. A gente sabe que o emocional do paciente pós-AVC é muito debilitado, é muito fragilizado. Então, muitos desses pacientes, eles não querem entrar em terapia. Eles entram numa fase de negação de que não querem. E aí, esse paciente, ele demora muito mais do que aquele que realiza os exercícios todos os dias. Em geral, no paciente mais grave, a gente tem uma intervenção maior. Ou seja, esse paciente vai fazer fonoterapia 3 vezes na semana, enquanto aquele que é leve vai fazer 1 vez. Mas como é que você está lidando? Desculpa, pode continuar. Só que ambos, eles têm terapia diariamente. No meu caso, todo sujeito afásico que eu pego, se eu vou na casa apenas 1 vez na semana, ele tem atividade para todos os outros dias. Porque a gente está trabalhando com neuroplasticidade. Se a gente deixar aquela célula ali, aquele neurônio ali sem fazer nada, ele vai atrofiar, ele vai entrar em desuso. Então, ele está em terapia constante. Porque, na realidade que eu trabalho aqui em Minas, não são muitas pessoas que conseguem arcar com o atendimento domiciliar. E a maioria dos pacientes, eles são acamados. Então, se eu tenho o cuidador, assim, que seja muito eficiente, muito cuidadoso, muito delicado, em geral, eu transfiro um pouco dessa responsabilidade.
Então, assim, gente, só para quem está acostumado a escutar eu falando aqui, eu falo o tempo inteiro de neuroplasticidade, dessa estimulação, que deve ser feita em casa, que deve ser uma constante, que não tem que se ater somente na hora da terapêutica, né? E aqui, pelo jeito, o que a Camila está falando não é nada de diferente do que eu falo, porque realmente é isso. Né? Teve até alguém que colocou, eu ia te perguntar quando eu comecei a te interromper, mas logo depois eu acho que você já respondeu a minha pergunta, porque alguém colocou aqui que na pandemia está tudo muito difícil, eu ia te perguntar como você está lidando com isso. Mas, assim, realmente, só de você, às vezes, fazer um planejamento, ter uma orientação, né, de uma vez na semana, já fica, os profissionais de saúde, gente, eles estão aí atendendo, não sei quando, não sei você, Camila, mas eu Eu nunca tô. trabalhei tanto, igual eu tô Eu trabalhando também. agora. Ó, embora, igual eu falo com meus pacientes, eu até fiz um post sobre isso. Embora nós estejamos em plena pandemia, não exclui que nós temos outras doenças. E quando a gente fala de AVC, esse tempo sem atendimento, a gente está falando de uma vida. A gente está falando de ganhos imensuráveis. Esse tempo de Exatamente. neuroplasticidade é extremamente importante. Quando o familiar me pergunta assim, quantas vezes você acha que eu devo fazer terapia na semana? Acabou de sair do hospital. Eu falo, olha, o tanto que você conseguir investir agora, invista. No primeiro ano, invista tudo que você puder. E não deixe de fazer as atividades. Eu só pego o caso se o paciente fizer os exercícios em casa todos os dias, porque ele precisa ter ganho. Sim. E esse ganho, ele depende muito da condução que essa pessoa está dando ali de estimulação no dia a dia da vida dela, né? Então, Sim, isso é fundamental, né? Eu sempre falo, a pessoa que teve AVC, isso, gente, escutem isso, e eu sei que tem vários aspectos e várias variáveis que podem influenciar no que eu vou falar. Mas, assim, vocês precisam ser parte do processo de reabilitação. Vocês precisam ser parte da equipe de reabilitação. Vocês não podem ficar à parte da equipe de reabilitação. Então, é. vocês são protagonistas aí daquela história. Vocês é que vão chegar para a gente e vão poder, de alguma forma, comunicar o que está acontecendo, né? No caso da fisioterapia, quantos pacientes que conseguem me falar o que está acontecendo e como fica mais fácil o tratamento. E aí, se não tem a comunicação, né, aí nessa questão, fica tudo mais difícil. Então, eu até Muito. costumo falar que os meus pacientes que têm algum distúrbio de comunicação, esse trabalho com a fono, ele, de certa forma, tem que ser um pouco prioridade, porque como é que ele vai chegar até a mim e se queixar do que realmente incomoda? Claro que eu É. tenho vários aspectos a avaliar, várias ferramentas de avaliação que podem me nortear, o que eu vou achar nesse paciente. Mas o que a pessoa está sentindo na pele é muito mais importante para mim, entendeu? E isso faz muita diferença. Então, acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, sabe, gente? Que é claro que a pandemia restringe muito o acesso a muita gente, mas às vezes um investimento de, sei lá, hoje em dia eu faço, eu não sei se a Camila faz, se você fizer até fala, eu faço consulta online, onde eu faço planejamento de ação para paciente, não é a fisioterapia tradicional Sim. que a gente está acostumada, mas É. assim, são pacientes que estão à distância, quilômetros de mim, e que podem aí ter alguma orientação, né? Alguma condução de planejamento. Então, é possível. Eu acredito muito na possibilidade de. As orientações mudam muito a vida da pessoa. É Muito, claro que aqui não muito. tem como a gente orientar para todo mundo de forma igual, porque né, é um espaço de uma hora, mas o que a gente puder estar trazendo aqui para vocês de informação é o que a gente se propôs aqui nesse momento. E É, aí, vamos entrar nas perguntas, pode ser? Que pode, foram claro. feitas aqui? Então, teve uma pergunta que ela até está aqui acompanhando a gente, porque ela fez a pergunta novamente aqui. Ela fala que, eu acho que é o pai dela, teve um AVC isquêmico, não fala, que ele só fala uma palavra especificamente, que é DOD. E ela está perguntando o que fazer. Deixa eu só fazer um comentário aqui de uma experiência minha. Minha primeira paciente de AVC na minha vida, ela só falava puta que pariu. Desculpa, gente, não é que ela
Só falava puta que pariu. E olha só, era difícil conduzir para a família, era difícil conduzir para terapêutica. Então eu vejo, já vi alguns casos nesse sentido. E aí, algumas palavras, eu não sei se tem alguma relação, ou se essas palavras só saem espontaneamente. Como é que isso acontece? O que se faz? Dizem que é, por exemplo, a última coisa que a pessoa estava fazendo, ou que a pessoa estava pensando, se for uma extensão de lesão muito grande, isso fica fixado. O meu primeiro paciente só falava Lucas. Porque o irmão dele estava perto quando ele começou a passar mal e ele começou, Lucas, Lucas, Lucas. Então, atualmente, ele só fala isso, quer dizer, antigamente. Vamos lá, para esse caso dessa pessoa aí. É um quadro de afasia global. Provavelmente, a extensão de lesão em hemisfério esquerdo deve ser gigante. Então, compromete lado motor, lado de compreensão e expressão. A gente precisa saber um pouquinho mais sobre esse caso. Esse pai dela só fala Todd, mas ele entende... Mãe. Essa mãe dela só fala Todd, mas compreende o restante? Compreende. Se sim, a gente, o que nós vamos fazer dentro de terapia? A gente vai direcionar. Então, a gente vai usar algumas palavras para ajudá-la a partir do que ela já faz. Conseguimos mudar o caso? Sim. Ela vai ter uma fala corrente, fluida como a nossa? Não. Eu tenho um paciente que só falava uma palavra. Agora ele já está com 4 anos pós-AVC. E ele fala assim, muito devagar, mas nós conseguimos entender tudo. E fala várias palavras. Qual é o norte? Qual que é o norte? Essa pessoa, a gente não sabe se ela está com dor, se ela quer água, se ela quer dormir. Não sei se ela anda, mas se ela quer mudar de posição. Então, o que é a nossa prioridade? Fazer essa comunicação funcional. Se essa pessoa, provavelmente hemiplégica, à direita, se ela mexe algum dos lados, a gente vai funcionalizar, vai fazer uma prancha de comunicação. Eu quero água, quero... E ela aperta. Hoje em dia já está muito mais... como é que fala? Mais tecnológico. Que a gente consegue fazer pelo computador. E aí, a nossa terapia inicial, por exemplo, Todd, que ela fala. Eu vou usar uma palavra com T, por exemplo, também, para ver se eu consigo adquirir novas palavras. Então, sempre na afasia, a gente parte do que o sujeito já faz. A gente migra o que ele faz com o que ele não faz. Intercalando. Isso pode ser uma estimação da família, do cuidador também. Claro que precisa de orientação. Mas é uma boa dica aí, né? Não sei se o pessoal conhece essa parte. Essa prancha é um tipo de comunicação alternativa, não é isso? Comunicação alternativa. E eu acho que, assim, ela, embora não seja muito aceita, ela é muito eficiente para o paciente que tem uma compreensão boa. Aquele que não tem, a gente precisa primeiro estabelecer compreensão. É por isso que eu acho que trabalhar a afasia de Wernicke, que é aquela que não compreende, mais fácil. Porque a neuroplasticidade nessa área irrigada é muito mais, assim, vigente. Ela faz conexões muito mais rápidas. E qual que é o trabalho da fono? Fazer a conexão. E fazer com que os cuidadores, os familiares... estabeleçam essas conexões, que eles fortaleçam essas conexões rápido. Então, olha só, tem uma outra pergunta que pode estar dentro do que você acabou de falar, hein?
Olha só, ela fala que o pai parece que ficou com deficiência mental. Não fala e não faz nada com nada. Então pode ser muito nesse sentido, né? Ele não compreende e aí vai falando coisas sem muito nexo, né? Sim, eu vejo, eu trabalhava num programa onde era só gerenciamento do caso. Então, eu visitava cerca de 200 domicílios ao mês. E eu via muito isso. Papai, depois que teve AVC, ele não tá ligando lé com cré. Ah, papai não tá falando mais nada. Ou papai tá muito quieto. Por que isso? Isso tem um motivo. Se não era da pessoa ser assim, algo tem. A gente não E sabe não o que precisa. necessariamente é uma deficiência mental. Pode ter alguma associação, ou, É, mas não necessariamente, né? precisa ser investigado. Esse Uhum. paciente, ele não precisa passar só pelo neurologista. Ele precisa passar pela fono para avaliar essa linguagem. Precisa de uma estimulação cognitiva? Precisa, talvez, de uma terapia de compreensão? De uma terapia de expressão? Não sabemos. Então, esse caso, ele precisa ser investigado. Uhum. E aí eu acho que é uma boa pergunta, porque traz para gente uma, vamos dizer assim, quebra de uma crença que eu acho que a maioria das cuidadores deve ter, né? Dessa questão, e não é bem assim, né? Eu acho que talvez se melhorar essa compreensão através de uma boa terapêutica e tudo, ele pode estar com uma questão cognitiva legal em outros aspectos, e aí melhor mudar da água para o vinho, né? A capacidade dele de comunicação, né? E o entendimento das coisas. Então, acho que a Eu gente meio vejo, que rotula, né, Camila, é, né? Como eu vejo familiar, muito como cuidador. desespero. Eu vejo muito desespero dos cuidadores, mas eu vou te falar bem a verdade que eu acho que o erro é lá no hospital. Porque esse paciente precisa ser instruído que aquilo ali tem jeito lá no hospital. Aquele braço ali tá hemiparético, aí ninguém fala nada, é lá no hospital que tem que saber. Aquele sujeito, É. ele não tá falando, ele tá trocando as palavras. Lá no hospital, eles precisam de um Não, caminhamento. eu conversei hoje com uma pessoa pelo Instagram e ela estava falando como que é difícil, assim, que não sabe o que fazer. A mãe acabou de sair do hospital, um AVC agudo, não sabe o que fazer e que ela acha que se tivesse tratado melhor no hospital, ela estaria um pouco melhor do que está agora. Se realmente era verdade essa questão da intervenção rápida, enfim, fazendo algumas perguntas. E aí eu estava comentando com ela uma opinião minha que cabe muito no que você está falando. Geralmente, hoje em dia, infelizmente, ainda não se tem uma assistência como deveria hospitalar. A assistência é muito mais no sentido de manter o paciente estável hemodinamicamente, o paciente vivo e o paciente com condições para se manter vivo, condições assim, de todos os sistemas. Mas não se pensa na questão da reabilitação, não se pensa na questão, Da né, de como qualidade que de esse vida. paciente, exatamente, como que esse paciente vai viver daqui em diante, entendeu? Infelizmente é isso que acontece na maior parte do país que a gente vê, a gente conversa com profissionais, com pacientes, e a gente vê que isso realmente acontece. Então, assim, nosso trabalho aqui vem muito com essa intenção, sabe, de desmistificar algumas coisas e das pessoas entenderem que sim, tem uma maneira certa de sentar, de deitar, de virar, de estimular, tem uma maneira certa Aham. de intervir com uma pessoa que não está conseguindo entender o que você está falando, que não está conseguindo falar, e são orientações, É. às vezes, muito básicas, né, Camila, mas que faz toda a diferença na condução desse processo, né? Sim, eu costumo muito falar com as famílias, seja eu a fono do caso ou seja no hospital. A pessoa fala comigo, olha, nossa, mamãe não tá falando nada, ou qualquer coisa do tipo. Eu falo assim, olha, imagina o desespero da sua mãe de querer comer mexerica e você tá dando laranja. E aí ela não consegue te falar que ela não quer mexerica. E ela trava a boca, você acha que ela não está querendo comer. Na verdade, ela só não quer mexerica. Ela quer laranja, quer banana. E aí?
Nós podemos efetivar essa compreensão? Podemos. Nós podemos colocar ali algumas coisas que essa paciente consiga se expressar que ela quer mexerica, que ela quer laranja e não mexerica. Muitas pessoas falam comigo, mas a minha mãe já faz isso aqui, ó. Não e sim. Esse não e sim, você consegue saber que você é laranja? Quando você fala, mãe, você quer mexerica? Ela fala, não. O que você quer? O sim e o não me diz que ela quer laranja. Então eu preciso... É igual piscar o olho, né? Eu preciso efetivar essa comunicação. E eu falo para todo mundo, olha, imagina se fosse você. Você nunca comeu mexerica na vida, não gosta, e estão te dando mexerica. Entendeu? Então a gente precisa ter empatia e colocar ali aí. Se fosse comigo, será que teria outro jeito? Pelo sim ou pelo não, solicite uma avaliação fonoaudiológica de uma profissional que seja especializada no atendimento neurofuncional. Para a gente saber se jeito sempre tem. Só não tem jeito para quem tá morto. Tá vivo, tem jeito. Minha mãe não faz nada. Tem jeito? Tem. A gente vai viabilizar. A gente vai fazer para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa de alguma forma. Alguma coisa a gente vai fazer, né, Lud? Sim. E aí eu acho que é importante a gente pensar que existem métodos específicos da reabilitação neurofuncional, né? Eu não sei se a fonoterapia, a fonoaudiologia passa-se pelo mesmo problema que a fisioterapia, e aí você pode me falar, porque tem muitos profissionais que trabalham em outras áreas na fisioterapia e acabam atendendo pacientes de AVC, como se fosse um paciente ortopédico, por exemplo, e aí a gente sabe que não é desmerecendo a condução, mas a gente fica estudando aquilo, a gente pesquisa, é diferente a condução até da nossa intervenção, da maneira de lidar com o paciente. Então, isso que você falou de um profissional específico, qualificado, especializado naquela área, faz toda a diferença na condução do processo de reabilitação. Então, isso também é muito importante, né, Camila? Sim, mas eu acho qual é o problema? O familiar não sabe disso. Fonoaudiólogo é fonoaudiólogo, fisioterapeuta é fisioterapeuta. Eu costumo falar sempre com os pacientes, olha, é a mesma coisa que você vai num médico, é diferente você ir num cardiologista para um ortopedista. É a mesma coisa da fisio, da fono. Aonde eu trabalho aqui em BH, eu não posso, assim, me queixar, porque eu transfiro os pacientes, por exemplo, criança, eu não atendo distúrbio de fala em crianças típicas, eu não atendo. Eu passo para colegas, e colegas que não atendem essa demanda me passam os pacientes. Uma pessoa fez uma pergunta aí 2 vezes, lê a pergunta dela. Porque, peraí. Pode ler. Porque já é a segunda vez que ela pergunta. Consigo. Meu pai teve um AVC recentemente e não conheço muita doença. O que podemos fazer como família para estimular a alimentação? Tayane, eu vou te indicar, me chamar aí no privado, porque são N coisas. Eu prometo te responder com a maior boa vontade do mundo. Primeira coisa é posicionar seu pai bem e aquele alimento estar apetitoso aos olhos dele. Não adianta você querer fornecer para ele inhame se antes ele não comia inhame. Se era uma pessoa que comia só cachorro quente com Coca-Cola, você vai oferecer para ele sopa de batata doce, ele não vai querer. Então precisa ver isso. Segunda coisa, o que pode ser que ele não esteja querendo alimentar, pode ser uma disfagia, que é a dificuldade de alimentação pós-AVC. Cerca de 50% dos pacientes pós-AVC possuem disfagia. Então, precisa investigar esse caso mais a fundo. Me chama no direct que eu te respondo melhor, tá? Beleza. Próxima. Como lidar com a pessoa que não fala? Isso é uma
E eu acho que a pessoa perguntou além da terapêutica, sabe, Camila? Porque Sim. eu acho que, igual a gente falou, que é necessário ter uma intervenção, é necessário procurar ajuda, né? É necessário trilhar essas estimulações da melhor maneira possível. Mas é muito difícil no dia a dia, né? Quem lida o tempo inteiro com as pessoas que têm alguma alteração importante, né? Então, assim, existem alguns passos, algumas dicas, mesmo que seja muito generalizada, muito globais, assim, para poder você dar para a gente poder conduzir melhor esse processo? Então, eu costumo dizer que quando o familiar não fala nada, é uma situação desesperadora. É uma vivência, assim, bem assustadora, porque é aquele paciente que falava, e de repente parou. A comunicação dele ali interrompeu. Primeira coisa, calma e paciência. Segunda coisa, simplificar a mensagem. Pai, você quer caneta ou carregador? Se for o caso dele conseguir apontar, afastar para ele conseguir apontar. É o carregador ou é a caneta? O que que eu quero? Isso já facilita. Se ele não compreende, não adianta querer apontar. Primeiro, precisa da compreensão. Então, exemplo. Pai, caneta. Eu não vou falar, pai, essa aqui é a caneta. Muito boa essa caneta para escrever. Não. Eu vou falar, pai, caneta. Pai, carregador. Então, nesses pacientes, a gente vai simplificar o máximo que a gente conseguir. Se você viu que aquele paciente ainda não está entendendo quando você fala para ele, caneta, você vai fingir, ó. Pai. Opa, peraí. Pode pegar ele. Vai falar, pai, caneta. Então, vai usar com uso funcional. Eu gosto bem de objeto concreto. Então, nesses pacientes, com o que eu começo? Garfo, copo, colher, prato, que eram coisas que ele já usava antigamente. Roupa, blusa, chinelo. Porque aí eu dou um aporte para ele de compreensão maior. Sim, legal. São dicas importantes, né? Para mim também, né? Por mais que a gente com o tempo acabe lidando com várias pessoas, a gente vai. Às vezes a gente se pega fazendo coisas que não seria mais adequada, né? Então, assim, eu já tive muita orientação de fono que trabalha, mas é meio que instintivo, assim, a gente quer falar muito para ver se a pessoa retorna esse falar muito dela, né? Quanto menos nós conseguirmos falar, melhor. E dar o tempo para a pessoa. Às vezes a gente fala, pai, o que o senhor quer? Pai, o que o senhor quer? Pai, o senhor quer o quê? É isso ou isso? Aí o pai. Já é muita informação, né? O pai ainda tá pegando a informação, processando, colocando em lado motor, para depois expressar que quer uma coisa, a gente ali já antecipou. Ah, então toma caneta. Então eu preciso do tempo. Em terapia, em geral, quando o paciente já está um pouquinho mais avançado, o que eu costumo fazer? Eu apresento as duas coisas e eu espero até uns 30 segundos para ele responder. Se ele não responder, eu falo de novo. E os fisioterapeutas que, em geral, trabalham comigo, que compartilham o paciente, eu sempre peço para eles. Fala, ô fulaninho, fala com ele. Seu Paulo, firma o pé. E mostra para ele o que é aquele movimento. Porque, às vezes, ele compreendeu, mas ele ainda não deu tempo dele programar o motor dele. Sim, exatamente. Tem uma pergunta aqui, aliás, não é uma pergunta, é só uma constatação de a Ana falando que tem afasia
de brocar, broca, eu nunca sei como que se fala ao certo. Como é que se Brocar. fala? Brocar? Brocar. E aí, É. isso é uma pergunta de muita gente, que às vezes as pessoas perguntam. Eu falo, vou falar com a fonte. Não consegue formar. Tem uma paciente que fala aqui que não consegue formar palavras depois do AVC, que o AVC ocorreu em março do ano passado. E isso é afasia de Broca. Ela fala que ela tem afasia de Broca. Isso é afasia de Broca mesmo? O que você tem para falar? Como que a gente pode orientar ou conduzir melhor essas pessoas, né, em relação à Ou comunicação? pode ser uma afasia de Broca, ou pode ser uma afasia de condução. Aí precisa, assim, ter uma investigação mais a fundo. Mas, em geral, o que nós fazemos com esses pacientes? Eu até trouxe aqui um jogo que todas as fonos desse universo amam. Deixa eu mostrar aqui. Chama Lince. Tá. Ele é bem conhecido. E a gente consegue usar ele e efetivar a comunicação de diversas formas. Então, por exemplo, essa paciente que não consegue formar frase. Primeiro, eu vejo se ela consegue nomear. Então, eu mostro para ela, por exemplo, Dona Maria, isso é um... Ela não falou, eu falo com ela. Dona Maria, isso aqui é um li... Não falou? Dona Maria, eu adoro suco de lim... E ela só teria que fazer um ao. Passou desse processo, já tá aí nessa paciente aí, que consegue falar um limão, mas não consegue formar frase. Eu queria tomar um suco de limão. O que eu faço? Eu dou razões para ela preencher. Então, por exemplo, eu coloco Dona Maria e eu mostro as figuras. Você, hoje, nós vamos dar suco de... Aí ela fala, limão. Aí eu, para o dinossauro. Peguei aleatório aqui, tá? Para o dinossauro. E depois nós vamos comer espaguete. Então, eu vou montando a frase e ela tem que completar. Então, ela completou. Depois, eu faço com que ela consiga fazer mais palavras. Então, a gente vai construindo isso. Entendeu? O que ela não pode? Já que foi em março, ela não pode deixar de fazer terapia? Porque senão isso daí vai ficar do jeito que tá. Não muda. Eu costumo dizer que nós, a equipe multi, nós somos a placa entre uma bifurcação. Tem dois caminhos. Nós estamos aqui, ó. Que caminho você vai seguir? Esse ou esse? Nós damos o direcionamento. E eles percorrem o caminho. Então, eu dou todas as artimanhas, eu falo tudo o que tem que fazer para estimular esse neurônio durante a semana. Faço o que ele tem que fazer tudo durante a semana. E na outra semana, ele já precisa estar fazendo aquilo. Ele já precisa, por exemplo, estar falando limão. Se ele não tá... E aí, Camila, você vai mudar para goiaba? Não, eu vou continuar no limão. Como que eu defino essa palavra, Lud? Pelo que ele já faz. Por exemplo, aquele paciente lá que falava era Todd. O que eu vou levar para ele? Eu vou levar o Todd. Vou levar talvez um Todd, um Nescau. Vou levar uma palavra com T-O, Tó, ou uma palavra que termina com D. Depende. E nós vamos treinar. Até pro puta que pariu tem jeito, né? Até pro puta que pariu. Entendeu? Pra quem chegou agora, não se assuste, gente. É porque a gente falou de uma paciente que só falava puta que pariu. Eu só tô replicando o que ela falava. Mas na verdade, essa questão do direcionamento é muito importante ser falado, porque muita gente cria uma expectativa tão grande nas terapêuticas e traz para as terapêuticas
como se fosse assim, é a fisioterapia que tem que resolver o meu caso, é a fonoaudiologia que tem que resolver o meu caso. Quando, na verdade, quem tem que realmente resolver é o próprio paciente, porque não adianta nada a gente orientar e dar esse caminho, dar essa direção, se a pessoa não faz no dia a dia. Só para lembrar, gente, neuroplasticidade é a capacidade do cérebro reagir a estímulos para gerar novas conexões neurais, para gerar novos trilhos neurais, novos caminhos neurais. E aí, se você não dá estímulo, você não tem essa capacidade, né? Então, a gente está aqui, como a Camila falou, para orientar, para direcionar, né? Essas orientações, elas são fundamentais. Mas, assim, não é só na hora da fono, na 1 hora da fono, não, 40 minutos, seja lá como que as pessoas trabalham, cada um trabalha de um jeito. Mas, assim, não é só naquele momento que está realizando a fono, ou que está realizando a físio, que vai resolver. Às vezes as pessoas colocam muita expectativa só no nosso trabalho, né? Sim. E, na verdade, o nosso trabalho vai muito mais além. Então, se o profissional que te atende, te acompanha, nunca te orientou em relação ao que a Camila está falando aí, os estímulos que são feitos no dia a dia, os objetivos que são traçados de tempos em tempos, né? Isso vai depender. Tem paciente meu que eu traço objetivo semanalmente, tem paciente que eu traço objetivo de 15 em 15 dias, tem um de 2, tem meses, 2 meses, depende muito de cada caso. Então, assim, se o seu profissional que te atende, né, que te acompanha não faz isso, busca outro. Busca outra, porque isso é primordial na questão da reabilitação. A gente precisa de frequência, além dos estímulos corretos, obviamente, não adianta nada estímulo também errado, mas além dos estímulos corretos, a gente precisa que esses estímulos sejam feitos constantemente. Precisa de um bombardeio, né, Camila? Para que realmente o cérebro, né, comece a fazer novas conexões. Ele é meio preguiçoso, o cérebro, né? Você sabe disso no dia a dia. E é por isso que eu sempre também falo com os pacientes, gente, se tem alguém aí de vocês, tem algum familiar que ele tá tentando falar e você completa a frase dele, para de fazer isso. Ele precisa fazer a conexão dele. Então, se ele fala, eu quero comer aquele negócio que eu pego com o garfo, que eu enrolo, que tem um filete, deixa ele construir. Tenha paciência. Se você não tem paciência, se você já está estafado daquilo, passa para outra pessoa. Peça uma férias, mas deixe ele construir o processo dele. Isso aí. Aí a Fátima tá falando, na fundo, meu marido deixa lição para os dias que ele não tem sessões. É isso aí. Ótimo, tem que ser excelente. O tempo inteiro, né? Isso é primordial, é muito primordial. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas Ludmila, eu vou fazer, não sei, já deve ter passado por isso. Ludmila, mas eu vou fazer fisioterapia para o resto da vida. E eu falo, gente, não é questão de fazer fisioterapia para o resto da vida, não. Às vezes, não. Tem muita gente que eu já dei aula e que procuram coisas mais agradáveis, né? Que tem mais a ver com a vida delas, o dia a dia delas. Mas eu falo assim, independente de qualquer tipo de lesão, uma pessoa que não teve um AVC, eu, no caso, não tive um AVC, se eu não me exercitar, se eu não me movimentar, se eu não gerar estímulos para o meu cérebro, se eu resolver ficar sentada numa cadeira o dia inteiro, eu vou ter conexões, perdas neuronais muito maior do que quem faz estímulos. Então, assim, verdade. Isso é do ser humano, né, Camila? Não é uma questão de que, gente, é chato de... Eu sempre brinco, alguns pacientes falam, mas eu não gosto de fazer exercício. Eu sempre brinco, falei, gente, não tem como ganhar em todos os caminhos, né? A gente, para ganhar saúde, a gente acaba tendo que se esforçar, fazer alguma coisa que a gente não gosta muito naquele momento, mas que daqui a pouco vai virando prazeroso, vai sendo uma coisa que vai trazendo uma motivação, né? Deixa eu só fazer um comentário. A Ana, que é a nossa fásica de Brucá, falou assim, olha, faço caça-palavras. Ana, não queria te falar, vou fazer aqui, ó. Pim. O estímulo contínuo, ele não estabelece novas conexões. Então, você precisa mudar esses exercícios que você faz.
Você precisa fazer, por exemplo, agora vai ser cruza palavras. Amanhã vai ser o que tem dentro da minha geladeira, lembrar de cabeça. Então, são estímulos variados. E para você que é afásica de brocar, ou seja, não tem uma fala fluente, precisa conter exercícios de fala fluente. Se você quiser, me chama aí no Instagram que eu te dou umas dicas aí, umas orientações. Esse é um dos princípios da neuroplasticidade, né? Um mesmo estímulo constante o tempo inteiro, o cérebro, mais uma vez, é preguiçoso. Ele vai acostumar... Acomoda. Eu costumo brincar nos meus pacientes de Alzheimer, por exemplo. Gente, até eu faço isso. Minha escova de dente, ela fica em cima da pia. Na outra semana, eu mudo ela para dentro do armário. Na outra semana, eu coloco ela no armário debaixo da pia. É mudança, mudança. Quanto mais nós mudamos, mais o cérebro precisa aprender. Isso aí. Bom, eu acho que... Eu nem sei quantas horas são aí. 8h30. 8h30 já, olha, passou rápido, né? Então, eu posso disponibilizar, gente, eu acho que sim, né? Você já abriu aí para as pessoas te chamarem aí no direct, no Instagram. Então, para quem ainda não segue a Camila, o Insta dela é FonoBH Camila, é isso mesmo? FonoBH Camila Lopes. Camila Lopes. Coloca Camila Lopes que eu acho que encontra, né? Camila Lopes. Deixa eu colocar aí. Coloca aí para o pessoal te acompanhar aí. A Camila sempre mostra o dia a dia dela, faz vários posts aí interessantes em relação a essa questão de pessoas que tiveram AVC, então sempre vai ter lá algum tipo de informação para você que quer uma informação nesse sentido. Tem vários exercícios lá que dá para fazer com... Seja, por exemplo, Camila, mas você fez com um afásico de brocar. Eu posso fazer com meu pai ter de Wernicke? Gente, é melhor fazer do que não fazer nada. Então, pode ir lá, assiste e aprende, que é melhor do que não fazer nada. E aí, quem tiver alguma dúvida, melhor fã de BH. Então, tipo, essa daí é minha fã. Essa é minha fã. Ela é minha fã número 1. Ela me apoia em tudo. Estão tomando conta do Instagram, né? Ela me apoia em tudo. Ela sempre tá em tudo, ó. Beijo, Luciene. Legal, legal. Muito legal isso. E, gente, então, qualquer dúvida, vai lá, chama ela. Ela colocou aí o Insta dela. Tá aí pra cima no comentário, Fernanda. @FonoBH Camila Lopes. Tá perguntando se você faz esse atendimento online, Camila. Faço. Então, conversa com ela lá, porque é importante. É difícil, às vezes, achar alguém que realmente tem essa especialidade, que trabalha efetivamente muito com pessoas que tiveram AVC. Então, suga aí dela o que vocês puderem, porque a gente só tem a ganhar e aquele papo de que a reabilitação neurológica é passinho de formiga, é muito devagar, a gente não tem resultados, é muito lento. É claro que a neuroplasticidade é um processo, né? E não é de dia para noite, mas isso já é um mito, já foi por terra há muito tempo e a gente tem aí muitos ganhos com vários pacientes. Então, assim, para quem está na área, igual eu, igual ela, a gente vê como é possível, né? A gente mesmo se surpreende em algumas situações, né, não, Camila? Nossa, muito. Eu tenho um paciente mesmo que ele era anômico, ele não pontuava, então ele ficava assim, falava assim. Tem 4 meses, ele tá falando tudo. Ele ainda erra para pontuar, para falar isso é um celular, isso é um carregador. Mas ele tá falando de tudo. Eu fico assim, senhor Antônio, o senhor me surpreendeu de uma maneira que... E eu havia conversado com ele na primeira consulta, eu falei, senhor Antônio, porque o paciente fica, quanto tempo eu vou ter que fazer? Quanto tempo? E eu falei para ele, olha, menos de 1 ano não vai ser. Só que ele tá muito bem, ele tá me surpreendendo dia após dia. Então, assim, os pacientes são uma caixinha de surpresa e quanto mais empenho, mais eles se sobressaem diante da dificuldade.
Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente está falando tudo isso para você que teve AVC que está aqui, acreditar nesse processo e se tornar protagonista mesmo aí da sua recuperação, porque a gente, claro que tem dia que a gente está meio de saco cheio, tem dia que a gente fala, isso não vai acontecer, eu não vou voltar como era antes, mas coloque uma coisa na cabeça de vocês. Como era antes, sempre quando acontece alguma coisa marcante na nossa vida, seja para bom ou para ruim, nunca tem como a gente voltar como era antes. A gente vai estar transformado de alguma maneira. Então, assim, saiam desse pensamento, ai, como era antes, ficar vivendo do passado não traz bons estímulos para o cérebro, entendeu? Então, toca para frente, pensa como que está agora, o que você pode fazer para melhorar essa condição, né? Quem que você pode pedir ajuda? A gente está aqui exatamente para isso. Esse é o intuito aqui, esse é o propósito desses papos aqui toda semana. E vamos viver os nossos sonhos, né, Lud? Ninguém pode fazer isso por nós. Então, a nossa recuperação é nossa, o nosso familiar, ele é nosso. Então, vamos viver dia após dia o nosso sonho, um dia por vez. Exatamente, exatamente. E a gente está aqui. Tem gente que fala assim para mim, mas você não teve AVC, você não pode falar com propriedade. Eu falei, realmente eu não tive AVC, não tenho a propriedade de causa do assunto, mas lido já há bastante tempo com pessoas que tiveram AVC, tem quase 20 anos que eu trabalho com isso. E assim, eu acho que a gente precisa se colocar como processo ativo da recuperação, a gente precisa... Eu falo a gente como se eu já tivesse tido AVC já, não sei se vocês já repararam isso, entendeu? Eu já faço parte desse processo. Então, eu acho que a gente precisa realmente acreditar nesse processo. E parar, às vezes, assim, se está muito depressivo, se está mal, procura ajuda. Tem ajuda em todos os sentidos para melhorar. Se não tem vida sexual ativa, procura ajuda. Você pode ter vida sexual ativa, você pode... Eu coloquei um post, Camila, de uma paciente minha que está correndo agora, semana passada. E aí teve gente que falava, isso é uma pessoa que teve um AVC, mas quem tem AVC pode voltar a correr? Por que não? É o que você falou, acho que a gente tem que estabelecer os nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos. É claro que depende de pessoa para pessoa, né? Mas para quem tem uma memória motora de uma corrida já anterior, isso vai ficar mais fácil depois. Vai. Mas enfim... acho que eu destoei um pouco do tema aqui, mas é porque não tem como a gente, né, fragmentar o ser humano, né? Por mais que a gente está falando de estudos de comunicação, a maneira como uma pessoa lida e se porta nesse processo faz toda a diferença para a recuperação. Camila, foi um grande prazer. Espero você que mais vezes está aberto o espaço, se você quiser falar de alguma coisa e conversar de alguma coisa específica que você tem notado aí que as pessoas estão em dúvida, pode chamar que, apesar de eu não ser fona, a gente está aí no mesmo barco e aí eu acho que a gente pode trazer orientação, disseminar informação aí para essas pessoas. Claro. Muito obrigada, Lud. Então, muito obrigado, Lud. Obrigado a todo mundo que ficou aí assistindo. Muita gratidão, viu? E segue lá, gente. Fono, BH, Camila Ló. Camila Ló. Isso. E espero vocês aqui semana que vem. Semana que vem a gente tem mais live. Grande beijo. Obrigada pela companhia de vocês até agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.